Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Honey Badgers. Ricardo aqui, trazendo mais um videozinho super demais aqui no nosso canal da Honey Badger Research. Mais um vídeo de análise on-chain. Vamos dar uma olhada no que aconteceu nessa semana, que foi uma semana extremamente agitada no Bitcoin e também algumas outras criptomoedas. Esse vídeo a gente vai falar bastante do que tem acontecido aí nos indicadores de preço de Bitcoin, até para você conseguir ter uma noção aí de como se posicionar no mercado e o que esperar através dessas informações aqui de análise on-chain, que são aqueles dados que a gente traz diretamente da blockchain aqui para o nosso canal. Esses dados aí são dados que podem trazer uma vantagem competitiva para você que está no mercado já e que usa, além dos indicadores tradicionais aí de análise técnica, gosta de complementar a sua análise com os indicadores de análise on-chain, e esse é o trabalho que a gente oferece aqui de maneira gratuita para você no canal da Honey Badger Research. Além de preço, tá? Temos aí ainda a blockchain congestionada, agora aí $13, né, para você mandar uma $13,50 para você mandar uma transação com prioridade alta, mais de 262 mil transações não confirmadas na mempool. Estamos aí com a blockchain congestionada, mas vamos lembrar aí, fazer um adendo pessoal que opera diretamente on-chain, que a gente passou aí esse bear market com uma atividade on-chain relativamente baixa, e não é que a gente está com as taxas muito altas, né? A gente está voltando para patamares onde a blockchain tem mais uso, e isso torna, assim, um ambiente mais competitivo para você fazer passar suas transações, e aí é natural que o custo fique alto e também que os mineradores se remunerem melhor por este trabalho de processar as transações. Entrando para o nosso preço realizado, então vamos voltar aqui. Opa, caiu o nosso gráfico, vou buscar ele aqui. Realized Price aqui. Vamos embora. O que tem acontecido no preço realizado do Bitcoin, que é um indicador que eu já venho trazendo aqui em outros momentos. Eu estou notando, tá? Eu vou até botar outras formas da gente observar aqui esse indicador, e vou fechar mais o zoom aqui no ano de 2022, onde a gente pegou nessa queda desse valor. Eu reforcei aqui que lá por $24.500, tá? Seria o all-time high do nosso preço realizado, e o bear market viria apenas, a gente poderia confirmar essa bull run, desculpa, só depois a gente ver aí um all-time high do preço realizado. Aquela elasticidade de preço que a gente vê nas expectativas, $100 mil, $500 mil, $1 milhão, $9 milhões, eu vi esses tempos sendo falado para analistas, ela só vai se realizar depois que a gente tiver esse all-time high aqui de preço realizado confirmado. O que tem acontecido, tá, gente, é que passamos aí por um momento onde esse preço caiu, e agora, na última semana, aliás, no último mês, tá, onde a gente partiu aí do Bitcoin, basicamente o Bitcoin dobrou de preço, né? Então, a gente tem aí noções de aumento de preço realizado. A gente saiu de $20.200 para $21.400 de preço realizado. O preço realizado ele está aumentando ainda, tá? Embora a gente tenha visto aí $44 mil e agora descendo para $41, $42 mil, isso ainda não se consolidou no preço realizado. Se a gente voltar a ter uma quedinha pequena dessas, é um sinal normal. A gente já esperava, tá, esse movimento aí de bull trap que a gente viu em função dos nossos dados de análise on-chain. A análise on-chain já poderia ter antecipado essa queda aí de preço para você, que foi pego de surpresa, achou que a bull run realmente tinha começado, mas não é assim que as coisas funcionam, tá? Trazendo um indicador que eu gosto muito, eu também mudei a forma de apresentar ele aqui no vídeo, vocês vão perceber isso. Eu estou trazendo ele em barras, né, e estou apresentando ele desta forma, porque da última vez e das outras vezes eu sempre apresentei ele em linhas. Eu acho que assim fica mais fácil para a galera entender o que está acontecendo. Quando a gente entra nessa zona verde aqui de NUPL, é essa zona onde a gente tem a maior elasticidade de preço. Eu falei isso na semana passada, tá? A gente teve essa queda, e essa queda do preço fez com que a gente voltasse para essa zona de otimismo e ansiedade, que é essa zona marrom.
Então, a gente não consolidou, assim como a gente também não consolidou aqui em setembro, tá? Essa zona laranja, que é a zona abaixo da zona marrom. Não consolidamos ainda essa subida de preço pelos dados da rede aqui, e o que ainda confirma para a gente que a gente pode pesar um pouquinho mais a mão para ainda estar fazendo um swing trade ou ainda estar fazendo um DCA, né? uma compra aí para guardar mais no longo prazo. Segundo os dados, os números que a gente tem aqui, daqui a pouco a gente pode estar vendo o preço do Bitcoin retroceder entre 34 e 36 mil dólares, tá bom? A gente vai ter uma impressão um pouco melhor disso quando a gente olha aqui para o Supply and Profit e contra o Supply and Loss, tá? A quantidade de Bitcoins em lucro contra a quantidade de supply em prejuízo. Eu vou adicionar o preço aqui dentro do gráfico, tá? O preço entrou aí na linha cinza. A gente teve o preço caindo e aí a gente também teve, né, uma queda. A gente chegou a ter um pico aqui, ó, de 17,5 milhão de bitcoins em lucro contra 1,6 milhão de bitcoins em prejuízo. Quando a gente abre esse gráfico aqui há mais tempo, a gente percebe que são padrões bastante semelhantes, tá? Com os momentos onde a gente teve all-time highs de preço. Quando o mercado está um pouco mais estável, a gente pode ver isso aqui, ó, essa relação fica entre 13, 15, 14. Aqui numa queda de preço chegou a 10 para 8. Quando o preço do Bitcoin cai muito, a gente vê picos aqui, né, 12 para 6. Aqui também outro momento de alta no nosso bear market, 8 milhões e meio de bitcoins em lucro contra 10,2, e agora a gente vê uma queda. Por quê? Porque como a gente teve nessa análise, inclusive o Pedro, né, na semana passada, na sexta-feira, trouxe informações complementares sobre lucros e prejuízos na rede, a gente tinha mais de 90% da rede em lucro. Então, era normal que investidores vendessem essas moedas para haver esse lucro para suas carteiras, né? Quem está no mercado gosta, sim, de ver dinheiro no bolso, então é natural quando a gente vê um número muito elevado de moedas em lucro. Aqui a gente tem outros momentos históricos onde isso aconteceu, né? Aqui tem em 2019, aqui temos em 2020, aqui em 2021, e agora a gente chegou, né? Fazia bastante tempo que a gente não via esse valor aqui de lucro, de moedas em lucro chegar tão alto, que a gente está vendo, ao máximo de 2 anos. Então é natural que a gente veja esta correção. Novas correções, como eu falei, com patamares de preço até mais ou menos uns 30 mil dólares, 36 mil dólares, desculpa, podem ser esperados através desses indicadores. Olhando um pouquinho para a parte de infraestrutura da rede, gente, a queda, né, na dificuldade foi baixa e era esperada, tá? A gente já vinha tendo muitos aumentos de dificuldade consequentemente, né, um atrás do outro, então era esperado que a gente visse essa rede reajustar um pouco para baixo. A gente ainda está flertando com novos all-time highs de hash rate, o que podem acontecer a qualquer momento, podem acontecer a qualquer dia aí, como o gráfico aqui nos indica, tá? O indicador que me chamou a atenção esta semana, em especial, foi um grande aumento, né? Vou até botar aqui num corte de 2 semanas, foi um grande aumento no balanço das exchanges. A gente sempre traz aqui, né, que esse balanço está caindo, está fazendo menores valores de 5 anos, e agora com essa última semana, com esse aumento de preço de Bitcoin, aumentamos o balanço, né, de aí 2,33 para 2,36 bitcoins. Então, entraram aí nas corretoras, né, para o balanço de algumas corretoras, alguns bitcoins. Foi um aumento breve. Quando a gente olha o gráfico com um zoom um pouco maior, a gente vê que aquele padrão de comportamento das pessoas ainda manterem bitcoins fora da corretora ainda está acontecendo. Vamos esperar aí um pouco mais de correção no Bitcoin, lembrando que estamos dependendo de eventos externos, nos quais a gente pode ver pumps no preço, né? Caso saia alguma notícia sobre ETF, alguma notícia importante institucional, isso também pode levar
o preço do Bitcoin a fazer aí novas máximas anuais, tá? É muito possível que o preço do Bitcoin busque aí 45 mil dólares ainda esse ano também, mas vamos olhar para esses dados da rede, tem muita gente em lucro ainda e pode ser que a gente veja um pouco mais de lucro sendo realizado e novas moedas, essas moedas que estariam em lucro estariam sendo despejadas, aumentando a oferta de moedas disponíveis, fazendo com que o preço corrija um pouco para baixo. É isso que eu estou enxergando aqui nos nossos dados on-chain. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos Bitcoin, os seus amigos investidores. Também se inscreva no nosso canal aí, dê like nesse vídeo. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, beleza? Vou ficando por aqui.